Quero convidar-vos a abrir o texto da nossa meditação. Primeiramente, o texto de Levítico, no seu capítulo de número 23. Nós temos meditado nos 10 mandamentos e já algumas ocasiões estamos no 4º mandamento. E aqui é uma segunda referência acerca dele. Ela nos traz orientação a mais do que temos lá em Êxodo. Então, Levítico, no seu capítulo de número 23, apenas o verso de número 3, onde a palavra de Deus assim nos diz: 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado do descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. E também, meus irmãos, abrimos em Hebreus, o livro de Hebreus, e eu peço que mantenha ele aberto no capítulo de número 10. O assunto de hoje nossa palavra está mais voltada para os versos 28 até o 31, no entanto eu leio do 26 até o 31. Hebreus, seu capítulo 10, verso 26 até o 31, onde a palavra de Deus nos diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Oramos mais uma vez, meus irmãos. Nosso Pai bondoso, maravilhoso, cheio de graça, Tu és tão bom, tão misericordioso, Senhor. Tu és o Criador de todos os homens. Tu criaste esse habitat rico, cheio de beleza, cheio de vida. Coisas essas que são bênçãos do Senhor para a obra maior da Tua criação, a coroa da Tua criação, que são os homens. Homens que um dia rebelaram-se contra o Senhor, na pessoa dos seus pais, dos nossos pais, Adão e Eva. Lá no tempo antigo, Deus, quando eles gozavam diariamente da Tua presença. Rebelaram-se contra o Senhor e com isso toda a raça humana, toda a humanidade caiu. E o Senhor, pela Tua imensa misericórdia, estabeleceu um dia para mandar o Teu Filho, para redimir um povo de propriedade exclusiva do Senhor, para que esse povo goze de comunhão, de relacionamento com o Senhor. Um povo, por isso, abençoado, por isso, feliz, por isso, perdoado, através do Redentor, do único Redentor, Jesus, nosso único mediador, entre nós e o Senhor Deus. Obrigado por tão grande salvação. Senhor, a Tua palavra é digna de inteira aceitação. E nós precisamos dela, Deus, nós anelamos, nós carecemos, Senhor, como a corça que anela pelas correntes das águas. Nossa alma precisa de Ti, a Tua palavra nos ensina, nos fala do Senhor. E o Senhor nos fala pela palavra. Que assim seja, ó Deus.
Nós cantamos antes de iniciar esse culto, que o Senhor se faz presente no nosso meio, porque Cristo, teu Filho, assim nos prometeu. E assim estamos confiados, ó Deus, que o Senhor suplantará as nossas fraquezas a partir desse que te fala, Senhor. E de cada um de nós, para nos orientar, para nos advertir, para nos apontar o caminho a seguir, ó Deus. Ajuda-nos, pois, Senhor, para o louvor da tua glória. Seja bendito o teu nome entre nós, Senhor. Em Cristo Jesus nós adoramos ao Senhor. Amém. O Espírito Santo de Deus assegura, meus irmãos, através da declaração da Escritura que já vamos ler, que no final dos tempos muita gente vai se afastar da fé. E quando Cristo pisou nessa terra, Ele inaugurou o final dos tempos, os últimos dias. Alguns elementos que ocorrem hoje em dia, a gente faz-nos crer que o fim está próximo, mais próximo do que jamais esteve. Primeira carta de Paulo ao pastor Timóteo, capítulo 4, verso 1, diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, e por aí vai. É uma declaração, uma revelação da parte do Senhor através do Espírito Santo. Hoje, meus irmãos, nós somos chamados, santo chamamento, é isso, chamados para estar ao redor da palavra do Senhor, deixando os nossos lares, e aqui hoje para refletir um assunto muito importante, muito intenso até, e de forma solene, meus irmãos, porque ele fala-nos da seriedade de rejeitar a pessoa de Cristo. Isso é um assunto muito sério. Nós sabemos que há igrejas comprometidas na atualidade, louvado seja o Senhor por isso, que estão a pregar a palavra, que estão a proclamar a graça, a misericórdia do Senhor, a convocar homens, a chamar homens e mulheres, gente de toda raça, tribo e nação para junto de Deus, e a cruz de Cristo é o símbolo desse amor imenso, revelado ali por nós, por todos aqueles que Deus amou. No entanto, meus irmãos, a mesma Escritura, ela nos alerta que rejeitar essa graça, rejeitar esse amor de Deus, não é algo sem consequências. A passagem de Hebreus, no capítulo 10, verso 28 até o 31, ela nos oferece uma advertência, na verdade, severa, dura, sobre o pecado da rejeição ou da apostasia. Então, assim como o sábado, o quarto mandamento, era uma convocação santa, um tempo separado para o Senhor, hoje nós somos convocados a separar a nossa vida, o nosso coração, para Deus, para que possamos viver em obediência ao Senhor, de uma forma reverente. Então, a mensagem de hoje, meus irmãos, nós esperamos que ela nos guie para refletir sobre a seriedade de como nós respondemos à oferta de salvação que Cristo nos faz. Então, a gente vai precisar considerar aqui o que é que significa rejeitar o Filho de Deus e a consequência eterna dessa rejeição. É importante dizer, meus irmãos, que o apóstolo que escreveu o texto, ele está se referindo ou dirigindo-se ou tendo em conta pessoas cristãs, professos, e a maioria deles judeus, que deixaram a religião judaica e vieram para o cristianismo. Eram pessoas que haviam professado a sua fé em Cristo, haviam sido batizados, que essa foi a ordenança do Senhor em Mateus, final do texto, não é? Todo aquele que crê deve ser batizado e passar a fazer parte da igreja. Todos eles, então, passaram a ter o privilégio de participar da mesa do Senhor, símbolo daquilo que Ele fez por nós. Ele derramou o seu sangue, Ele entregou o seu corpo, a sua carne, a favor de nós, do seu povo. Então, este escritor está a dirigir-se a essas pessoas que conheceram o Senhor e, de alguma forma, elas estavam tentadas a abandonar a igreja do Senhor, o corpo de Cristo,
que a igreja é o corpo de Cristo. Elas estavam a ser tentadas, já mencionamos várias vezes isso anteriormente, e o que eles estavam a fazer, ou procurando fazer, ou tentados a fazer, era algo muito sério. Muito sério. Daí as palavras duras que o escritor apresenta para eles e para a atualidade, para nós. Porque nós vivemos tempos também difíceis, meus irmãos. Sobretudo, não só, mas sobretudo depois daquele episódio muito desagradável que todos nós vivenciamos, que foi a pandemia, muitas igrejas esvaziaram-se. Fomos ao Brasil e as cenas que vimos eram de chorar. Igrejas que outrora eram grandes. Quando eu falo grandes, eu estou falando da quantidade de pessoas, né, que faziam dela parte, deixaram de ir, habituaram-se a assistir os sermões através das telas da televisão e abandonaram a convivência com o povo de Deus, enquanto outros abandonaram tudo. Tempos difíceis que a igreja tem vivenciado, meus irmãos. Então esse texto de Hebreus, ele nos traz palavras de advertência. Nem toda palavra de consolo, não é? Essa é de advertência. E precisamos dar atenção a ela, meus irmãos, porque o texto, em síntese, ele nos ensina que rejeitar Cristo leva a um julgamento severo da parte de Deus. E ele começa a nos ensinar isso, meus irmãos, essa advertência, falando da seriedade com que os judeus tinham para com a lei dada por Moisés. Moisés é a personalidade mais importante do povo judeu, ele, os pais da fé. E a lei de Moisés era enaltecida pelos judeus. Então ele começa exatamente por ela e dali ele vai subir. Né? Ele vai partir do menor, olha só, algo extremamente importante, mas ele vai partir disso, que era extremamente importante, mas era menor, para comparar com aquele que ele falará depois. Né? Ele começa aqui numa lógica a falar da seriedade da rejeição da lei de Moisés, dizendo assim no verso 28, aquele que rejeitou a lei de Moisés morre sem misericórdia, baseado no testemunho de duas ou três testemunhas. Duas ou três testemunhas. Interessante que ele já começa a falar de uma coisa que o povo conhecia. O verbo morrer aqui, ele está no presente, o indicativo ativo que indica o seguinte, que era o que acontecia naqueles dias. Pessoas que quebravam a lei de Moisés, dada por Deus em determinado ponto, eles deveriam morrer. Deveriam ser entregues à morte. Essa lei está baseada no Antigo Testamento, a gente vai citá-la já. Mas o texto, então, traz à tona a severidade do castigo que a lei apresentava, para depois destacar um argumento ainda maior. É como quer dizer, olha, se a rejeição da lei dada por Deus através de Moisés, ou seja, a lei de Moisés, levava à condenação da morte, e ela, que era apenas sombra de coisas melhores, futuras, o que será daquele, então, que rejeita o concreto, que rejeita a própria e plena revelação de Deus feita em Jesus Cristo? É esse o argumento. Pena de morte na lei de Moisés, meus irmãos. Na antiga aliança, nós já sabemos o que é isso. Estudamos aqui, baseado nesse texto. Aquela forma pela qual o povo se aproximava de Deus. A pena de morte era aplicada sem misericórdia, mas ela só acontecia quando havia testemunhas, no plural, minimamente duas testemunhas, que falassem com verdade, com certeza, que assegurassem que determinada pessoa havia quebrado a lei do Senhor. Então esse princípio jurídico era respeitado e tido como justo, embora severo, mas reconhecido como justo pelos próprios judeus. E era necessário que houvesse as testemunhas porque a aplicação da pena era grave, era morte. E não só grave por ser morte, mas o tipo de morte era terrível. Então, Deuteronômio, depois a gente vai encontrar esta orientação, a gente vai perceber que se trata de apostasia, de afastar-se de Deus e do seu povo. O que é apostasia?
O que é apostasia? A palavra grega, duas palavrinhas gregas juntam uma na outra, não é? Apó é para longe de alguma coisa. Stasia é a permanência, o estado, aquilo que é. Então, apostasia é alguém que se afastou daquilo que era. Ele abandonou algo que ele era, ou ao menos que dizia ser. No caso concreto, a pessoa dizia crer em Cristo, fora batizado, participava da ceia, participava da comunhão do povo de Deus, mas se afasta. Ele se afasta daquilo que ele dizia crer, e ele então, ao fazer isso, era reconhecido como um apóstata. Quando abrimos lá então Deuteronômio, eu convido-vos a abrir, capítulo de número 17, verso 1 até o 7. Diz-nos aí a palavra. Abra, é importante a leitura, acompanhamento desse texto, meus irmãos. Deuteronômio, capítulo 17, verso 1 até o 7. Palavras de Deus através de Moisés para o povo de Israel. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus novilho ou ovelha em que haja imperfeição ou algum defeito grave, pois é abominação ao Senhor teu Deus. E agora diz: quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a aliança, ou seja, o acordo que Deus fez com o seu povo, que nós vimos lá em Êxodo 20, que vá e sirva a outros deuses e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei, e te seja denunciado, e ouvires, então indagarás bem, e eis que, sendo verdade, e certo que fez tal abominação em Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas e os apedrejarás, até que morram. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo. E depois a mão de todo o povo, assim eliminarás o mal no meio de ti. Então, muita informação, muito ensino aqui. Mas nós vemos aqui que se alguém violasse o pacto, ou seja, deixasse, depois de conhecer o privilégio que era se aproximar de Deus, com todo aquele rito que nós já conhecemos, que envolvia os sacrifícios e o ofício sacerdotal, e deixasse então a congregação de Israel, a congregação que era convocada para a vida adorada a Deus. Então, se alguém deixasse isso, deixasse de vir para adorar a Deus e voltasse as costas para Deus, e fosse atrás de outra congregação, de outro tipo de adoração, de outro objeto de adoração, o sol, a lua e qualquer outra coisa, é dessa pessoa que ele está a falar. Esse é digno de morte. Ele desprezou o que Deus fez por ele, o caminho que Deus estabeleceu por ele. Então, uma palavra de advertência, para que o povo temesse, meus irmãos, temesse, a fim de que ele seguisse a Deus com sinceridade de coração. Então, Deus também faz isso conosco, para nos fazer perceber a importância da nossa relação com Ele. Quando erramos, quando estamos no mau caminho, Ele nos dá palavras de advertência. Porque ama, porque se não amasse, não falaria nada. Então, por amor, Ele adverte, ainda que com palavras que implicam dureza, porque a punição severa aqui era exatamente pela apostasia, pela prática do abandono de Deus e da comunhão com o povo de Deus. Não era qualquer pecado, este era um pecado gravíssimo. Não era qualquer pecado que levava a pessoa à morte, né? Mas o pecado da apostasia
de forma irrevogável. A pessoa abandonou os caminhos do Senhor, passou a adorar outros deuses, então isso resultava em morte. Jamais, era impensável um povo que conheceu a Deus de verdade apartar-se da fonte da vida, da alegria da vida. Então, a apostasia, meus irmãos, era vista como uma rebelião direta ao próprio Deus, um antagonismo em relação a Deus. E lá para Deuteronômio 13, 11, ele fala que então todo o povo, todo Israel ouvirá e terá medo, e ninguém entre vós fará tal mal novamente. Então, através da punição severa, Deus despertava toda a nação, todo o povo, para ser zeloso, para ser santo, porque Deus é santo, Deus é justo. Ele não aceitava, em hipótese nenhuma, a apostasia. Isso era desprezar o que Deus havia feito. E aqui a gente vê todo um processo de justiça de Deus, como justo que é, como santo que é, como perfeito que é. Ele diz, olha, como é que deve ser feito isso? No próprio texto de Hebreus, ele fala, sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, ou seja, não era qualquer situação que levaria uma pessoa à condenação de morte. Teria que ser averiguado, teria que ser inspecionada, investigada a situação para verificar se de fato ocorrera. Então era algo detalhado, tinha que haver pessoas que, tendo recebido denúncia de que um servo de Deus, que um dia conhecia a Deus, se apartou de Deus, realmente ele fez isso. Então haveria de ter minimamente 2 testemunhas sérias que testemunhassem isso. E se fosse verdade, a pena, a sentença era inapelável. Não há apelo, não havia apelo. Por quê? Porque era grave, era muito grave. Conhecer a Deus santo, amoroso, justo, tão cheio de misericórdia, e falar que ele não vale nada, a pena era essa, meus irmãos. Então isso sublinha o cuidado, o zelo de Deus. Deus não convive com o pecado, meus irmãos. Deus tem, a palavra mais apropriada que me parece ser é ojeriza, nojo do pecado. Então Deus, ele não brinca com o pecado, ele faz justiça a todo pecado, e a apostasia é das mais graves. No Novo Testamento, isso muda um pouco. A partir do Novo Testamento, essa questão da aplicação da pena, embora os judeus pudessem estar praticando, isso não passa a acontecer na igreja de Cristo. A gente vai perceber pelo próprio texto, não é? Mas ele já nos aponta o caminho, quando ele diz assim, no verso 29, de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés, e vai continuar o texto. Diante disso, eu fico a me fazer uma pergunta, meus irmãos. A condenação à morte já era grave. Condenação à morte, de forma como era feita, o apedrejamento, que também era praticado no Novo Testamento, basta lembrarmos quando Paulo saiu a pregar, isso lá em Atos, capítulo 13 até o 15, quando ele sai com Barnabé para as viagens missionárias, a gente lembra desses lá no capítulo 14, os judeus prendem Paulo, arrastam para fora da cidade e o apedrejam, e tem ele como morto, mas ele não morreu, ou ele ressuscitou. O texto não deixa claro isso para nós, mas era uma morte terrível. E o texto argumenta com aqueles judeus que estavam sob a tentação de abandonar a Cristo e o seu povo. De quanto maior severo castigo julgais, ou seja, se abandonar a lei dada por Moisés, que o povo com certeza e com razão julga justa, embora severa, era aplicada e era necessário, e agora? De quanto maior castigo julga alguém que despreza o que ele vai falar aqui, despreza o próprio Cristo.
Desprezar um homem, Moisés, a lei é uma coisa, era importante, mas era algo que já levava à morte. Agora nós estamos falando de alguém muito superior a Moisés e muito superior à lei. Lembra que Jesus cumpriu toda a lei? Lembre-se que o livro de Hebreus, ele fala que Jesus é maior que Moisés. Jesus, a nova aliança, é melhor do que a antiga aliança. Todo aqui um traço de demonstração da superioridade de Cristo. Olha, se na época daquilo que era inferior, o violador da lei, o seu destino era a morte severa, e agora? Quem se afasta de Deus na nova aliança, quem despreza a Deus na nova aliança, tendo-o conhecido, qual é o castigo que será dado para ele? Você percebe a gravidade que está em jogo aqui? Então o autor, o servo de Deus, está a mostrar para esse povo, através de uma argumentação muito conhecida deles, do peso justo que eles já percebiam bem, que era realizado naqueles dias, para comparar com o que eles agora queriam fazer. Queriam abandonar o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, como é que o autor passa a falar deste pecado de apostasia? Ele fala do pecado de apostasia em 3 sentidos. Aí no verso de número 29, ele fala, de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele, então começa, que calcou aos pés o Filho de Deus, e ele vai falar mais 2 coisas. Qual é o castigo que esse merece? Se pisar na lei de Moisés é morte por apedrejamento, e agora, quem pisa no Filho de Deus merece o quê? Pisar é a ideia de desprezo, é uma metáfora, não é? Mas é conhecida da gente. A gente tem lá como é que chama aquilo? Peixinho de prata, né? Um bichinho, um insetozinho que está aí nas casas, não é? E aí, quando a gente vê aquilo, a gente vai lá e pisa. Não quer aquilo é desprezível. Um inseto que a gente olha e tem ojeriza daquilo, a gente pisa, despreza aquilo. É disso que o texto está a tratar. Como pode alguém que depois de ter conhecido Cristo, a sua bondade, a sua palavra, o facto de ele ser o Filho de Deus, e o texto fala, calcou aos pés o Filho de Deus, desprezá-lo, o que se dará como sentença para esta pessoa? Lembre que antigamente era morte física. Desdenhar o rei, desdenhar Jesus. Depois o segundo argumento, com o qual foi e profanou, o sangue da aliança, está a falar daquilo que Cristo fez. Profanar é desprezar, é tratar como algo comum, aquilo que não é comum. Porque ele fala que o que foi tratado comum foi o sangue da aliança, ou seja, Cristo é Deus que se fez homem e derramou o seu sangue a favor do seu povo. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós rememoramos que Cristo verteu o seu sangue a favor da sua igreja. Aí o autor, ao advertir aqueles seus leitores e ouvintes, fala, como pode uma pessoa, ele calca aos pés, pisa no Filho de Deus, e ele profana o sangue da aliança, ou seja, ele despreza, ele acha que é comum, ele acha que o sangue de Cristo é como daqueles animais de outrora, que não valiam para nada, que só simbolizavam algo. Mais um desprezo à morte de Cristo. Quando foi através da morte de Cristo que ele reuniu o seu povo como uma família. Foi através da morte de Cristo que ele constituiu o seu povo. Quando ele entregou a sua vida por resgate de muitos, lá nos lembra o escritor Isaías, capítulo 53 ou 59, se não tem a memória. Quando ele der a sua vida em resgate de muitos, esses muitos é a igreja dele, espalhada por toda a terra.
entre todos os povos e através dos séculos, meus irmãos. Do que é digno uma pessoa que faz isso? O que ele merece? Quando despreza Cristo, a sua morte, e implicado está o seu corpo, a sua igreja. Nós já vimos isso que está no contexto, não é? O abandono, vê lá o verso 24 e 25. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é de costume de alguns, antes façamos admoestações, o tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Dia de quê? Dia da volta de Jesus Cristo. Depois ele agrega mais um elemento que configura este pecado, não é? Esta apostasia, essa rejeição, quando ele diz assim: e ultrajou o Espírito da graça. Espírito aqui em letra maiúscula, não é? Em capital. Está a referir-se à terceira pessoa da Trindade. Desprezar o Espírito de Deus. Aí quando nós lembramos quem é o Espírito Santo de Deus, aí lembramos, por exemplo, que Ele é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Lembramos que Ele que ilumina o nosso entendimento para que compreendamos as coisas de Deus. Lembramos que Ele é aquele que regenera-nos, nos dá a nova vida, que aplica aquilo que Cristo fez por nós. Então, quem regenera o nosso coração? É Ele. Quem é que trabalha em nosso coração enquanto ouvimos a palavra? É Ele. Então, o que o autor está a dizer? A argumentar. Como pode uma pessoa que foi batizada, que diz ter crido em Cristo, que percebera que Ele é de facto aquele através de quem este indivíduo, esse crente agora declarado, pode reconciliar-se com Deus, e este crente então abraça, crê, é batizado, participa da ceia do Senhor, do sangue de Cristo, um símbolo do sangue de Cristo, o vinho, não é isso? É o símbolo do sangue de Cristo, e o pão é o símbolo do seu corpo, morto, a favor do seu povo. Como pode um homem ou uma mulher que andou a frequentar os ambientes de culto, aqueles judeus que frequentavam os ambientes de culto, que perceberam a alegria de ouvir a palavra, de estar com o povo de Deus, de perceber, de receber de alguma forma as influências do Espírito Santo de Deus, agora desprezar o Espírito? Ele chegou no ponto alto, meus irmãos. É o ponto alto. Embora seja horrível pisar calcados com os pés o Filho de Jesus, o Filho de Deus, embora seja horrível desprezar o sangue de Cristo, o ponto mais alto chegou, é desprezar a ação daquele que te faz nova criatura, o Espírito Santo de Deus. Isso é tão grave que eu peço que você abra o texto de Mateus, seu capítulo de número 12, verso 32. Mateus 12, 32. Temos diante de nós aquilo que nós conhecemos como pecado imperdoável. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Jesus. Você percebe? É grave. É muitíssimo grave, como o Hebreu já nos apontou. Seria isso perdoado. Mas, em contraposição, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Jesus falou isto para alguns homens que diziam que Jesus estava possesso. Eles julgavam que a forma de Jesus agir, quem estava a agir dentro dele, não era o Espírito Santo, mas era demônios. Blasfêmia contra o Espírito Santo. E Jesus então lhes declara: jamais haverá perdão. Se fosse contra mim, haveria perdão.
mas contra a obra do Espírito Santo, nem agora, nem no porvir. Ou seja, é juízo. Não é só juízo, é condenação. Não há perdão. Se abre-se, eu peço que abra assim, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Percebe, irmãos, a pessoa que rejeita, que despreza, ele está a fechar a única porta de salvação. Jesus, ao dar a sua vida, ele abre a porta para nós. Ele cria a ponte firme e segura. E o Espírito Santo nos conduz a isso. Mas desprezá-lo, desprezar a ação do Espírito que nos chama, não há perdão. Insultá-lo, não há perdão. Diz lá 1 Coríntios 6, versos 9 a 10. Ora, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes. E essa é a palavra que tem a ver com o Espírito Santo, é aquele que insulta, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E o Senhor deixa isso muito claro, em palavras bem distintas. Não há perdão. É severo o julgamento da rejeição, meus irmãos. E o texto está como que a pedir para nós, põe atenção nisso. Se estamos tentados a abandonar a Cristo, é a palavra direta ao judeu. Se estás tentado a apartar-se de Cristo, apartar-se dos benefícios que Cristo concedeu para ti, a sua igreja, o seu povo, que é o corpo dele, põe atenção no que significa o que estás a fazer. Antes de fazê-lo, põe atenção. Considere, calcule o que estás a fazer. Quem é aquele que estás a abandonar? Qual é o corpo que estás a abandonar? Considere a severidade do castigo. Quando ele então faz aquela comparação do que era feito antes, que a condenação era para a morte física, o que está em pauta agora não é mais só a morte física. Está a falar daquele, ele vai dizer isso mais à frente, que Deus fará justiça, Deus é quem retribuirá. Está a falar daquele que julga não somente o homem exterior, mas também o homem interior. Não somente o corpo, mas a alma. Que pode condenar o homem não somente à morte física, como os homens, à nossa semelhança, podem fazer e fazem, mas ele pode condenar à morte eterna. A completa alienação do homem para com Deus. Jamais terá possibilidade de reconciliação com Deus. Será para sempre separado da presença de Deus. Então é severa a consequência. É condenação eterna, é isso que significa. É morte eterna. Não só morte agora, na vida presente, mas é a morte eterna, a alienação da parte de Deus. Então, o escritor de Hebreus, para assegurar isso, ele diz lá no verso 30, ora, nós conhecemos aquele que disse. Nós, todos nós, judeus, já sabemos quem é ele. Como quer dizer assim, olha, todos nós sabemos que a palavra dele é digna de aceitação. Toda a sua palavra é verdadeira. Nós conhecemos. Aqui ele está falando de conhecer a Deus. Quem é ele? Nós o conhecemos. Ele não é homem para que minta. E o que é que esse que nós conhecemos disse? A mim pertence a vingança. Eu retribuirei. Então, a palavra do apóstolo, ao lembrar, deve estar, na verdade, lembrar dois textos aqui de
de Deuteronômio e também do Salmo, de um dos Salmos. Está a mostrar então que Deus havia dito no passado que o povo poderia descansar nele, que o povo de Israel poderia descansar no Senhor, porque Deus haveria de vingar o seu povo. Ele é o responsável por fazer justiça. A justiça está nas mãos do Senhor e tão somente nas mãos do Senhor. Então essas declarações, tanto de Deuteronômio quanto de Salmo, asseguram isso, que Deus certamente, líquida e certamente, julgará aqueles que apostatam da fé, que abandonam a Cristo, que abandonam o seu povo. E ele acrescenta, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Aí ele cita aqui umas duas citações, dois textos bíblicos. É interessante isso, porque quando fala que ele julgará o seu povo, um dos contextos é que Deus vai proteger o seu povo dos inimigos da fé. Deus vai julgar, a ideia de fazer justiça ao seu povo. Mas ele também tem uma outra implicação. É que Deus vai fazer justiça no meio do seu povo, nas maldades que há dentro do seu povo, na apostasia, na mentira, na falsidade que existe dentro do seu povo. Que a igreja, meus irmãos queridos, não é feita só de crentes verdadeiros. Nunca foi. A igreja é visível, não é? Digo, a igreja é visível. Nós gostávamos que fosse, não é? Mas ela não é. Jesus fala, nela tem o joio, tem o trigo, se parecem muito. Deixai-os crescer juntos. No dia certo haverá a ceifa. E o Senhor vai separar o joio do trigo. E vai dar o destino certo para cada um deles, não é isso? A igreja não é o que nós queremos. Ela será o que deve ser. Mas a nossa caminhada cristã, meus irmãos, embora a gente olhe para o presente, situação da igreja, e ficamos tristes quando vemos gente abandonando o cristianismo ou uma igreja local e se afasta completamente da igreja, não vai nem para outra igreja que esteja pregada a verdade. Isso causa tristeza. Isso deve nos fazer voltar para a palavra e dizer o que Deus tem a dizer sobre isso. O que é que Deus tem a dizer sobre isso? E o que ele tem a dizer é que ele está a falar que há apostasia. E que relativamente àqueles que deliberadamente, nós falamos semana passada, né? A importância da deliberação, de a pessoa ter conhecimento da verdade, ter experimentado a verdade e deliberadamente rejeita esta verdade. Não a quero. Não quero compromisso com o Senhor. Quer seja porque vou lá na igreja, e não gosto, ou quer seja porque o povo do mundo está a me pressionar. Nós já vimos essas duas vertentes no texto de Hebreus. Se é deliberado, ele está na apostasia. Um crente verdadeiro não apostata da fé, meus irmãos. Então isso deve estar na posição do nosso coração, não é? Que um crente verdadeiro, ele pode ficar com dúvidas. Como quer dizer, será que sou eu? Será que eu sou apostatar da fé? Ele pode até ficar com dúvidas, mas não é o caso. Porque o apóstata, ele abandona mesmo. Não há dúvidas, percebe? Não há dúvidas. Ele abandona. Ele é uma rejeição a Cristo e o que Cristo fez. É uma rejeição a tudo que Cristo conquistou para o seu povo. Então, um crente verdadeiro não apostata da fé. Ele vai perseverar até o fim, que Deus vai guardá-lo. Deus o exorta, como está fazendo aqui.
para que aqueles ouvintes percebessem a gravidade da tentação que lhes pairava a mente. Deus vingará o seu povo. Diz o texto, horrível coisa é cair na mão do Deus vivo, termina ele, para mostrar a gravidade disso. Há muita coisa aqui, meus irmãos, muita beleza aqui. Deixa eu mencionar essas duas situações. Quando ele fala assim, o Senhor julgará o seu povo. Há um texto da Escritura que fala que o juízo começa pela casa de Deus. Deus vai peneirar o seu próprio povo. E de dentro do seu povo, na época certa, quando ele voltar, ele vai tirar o joio do trigo. Esse papel não é nosso, nenhum de nós. Esse papel é do Senhor, quando ele voltar. Aqui nós só julgamos as aparências, não é? Ninguém conhece o coração um do outro. O que a gente faz é julgar e trabalhar com as aparências, com a fala, com as atitudes, não é? Daí a igreja também tem disciplina. E afasta da igreja local. Mas Deus conhece o coração. E o juízo de Deus, nos assegura a Escritura, começa pela própria casa de Deus. Abra lá o texto da Escritura, em 1 de Pedro, capítulo 4, verso 17 e 18. 1 de Pedro 4, 17 e 18. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, e aqui vem o contraste. Se primeiro vem por nós, que somos o povo de Deus, a igreja, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Você tem inveja do mundo? Olha o que Deus tem a dizer. Que Ele vai julgar o seu povo. E se Ele vai julgar o seu povo que Ele ama, porque Ele não aceita, Ele governa bem a sua casa, meus irmãos. Ele santifica o seu povo, Ele só entrará no reino de Deus o seu povo verdadeiro. Então, se Ele tira do meio do seu, haverá de tirar do meio do seu povo aquilo que não é verdadeiro, o hipócrita. Se haverá julgamento para esse povo, o que há de ser? Percebe? O que há de ser desse mundo? Ai do mundo. Temos dó, pena. Somos afligidos pelo mundo? Pena do mundo. O mundo faz maldades contra a igreja? Pena do mundo. Porque Deus vai julgar esse mundo com justiça. E se é com dificuldade, verso 18, diz o escritor, o apóstolo Pedro, e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Em uma dos textos da Escritura fala que quando Deus, ele usa uma metáfora, que Deus, como se Deus estivesse a dormir, e ele fala, quando Deus despertar, ele vai desprezar a imagem do ímpio. Se não entrar na memória, nós já vimos, é Salmo 73. Percebe? Deus começa o juízo pela sua própria casa. Deus não aceita a hipocrisia, meus irmãos. Um hipócrita não herdará o reino de Deus, já vimos isso. O outro aspecto importante, quando ele fala horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aqui é um contraste também. Horrível para quem? Teve uma ocasião que Davi pecou. Ele, juntamente com alguns dos servos dele, com os soldados, não é? E ele preferiu cair na mão de Deus. Por quê? Ele sabia que Deus é misericordioso, assaz benigno. É melhor cair nas mãos de Deus. O justo cair nas mãos de Deus. Mas quando o ímpio cai nas mãos de Deus, percebe a diferença? Por isso ele fala do horror. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quem? Para quem que é horrível? Para o justo? Não. Para o justo não.
O Evangelho, meus irmãos, é cheio de ternura, de bênção, de renovação de vida, de perdão, para aqueles que se arrependem, que têm coração sincero, alegria, plenitude de alegria. Mas para os hipócritas, Deus os trata de forma condizente. Por isso, para estes, cair nas mãos de Deus é algo horrível. Vê a palavra de advertência? Para aqueles que estavam a ser tentados a afastar-se do Senhor. Eu só gostaria de ler um texto aqui. Eu peço que abram em Salmo 18, verso 25 até o 27. E depois nós vamos concluir, meus irmãos, essa palavra de hoje. Salmo 18, 25 e 27 fala assim, está a falar de como Deus age, não é? Para com o justo e para com o ímpio. Salmo 18, 25 e 27. Para com o benigno, benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos, tu os abates. Deus julgará o seu povo, meus irmãos. Horrível coisa é o ímpio cair nas mãos de Deus ou do Deus vivo. Então é uma palavra de exortação que a igreja da nossa época precisa ouvir. A igreja da nossa época precisa ouvir falar sobre o inferno. Hoje, o nosso irmão Pedro falou sobre o inferno. Algumas igrejas não têm pregado mais sobre o inferno, como se fosse coisa da Idade Média e não da Bíblia. Só que a Bíblia fala do inferno, nos admoesta desse caminho que ao fim dele é caminho de morte. E se amamos nossos semelhantes, a nossa pregação não é somente dizer-lhes Deus é amor. Não é. Isso é dar meia mensagem, não a mensagem inteira. Deus também é justo. Deus também fica indignado, e a Escritura nos assegura que Ele fica indignado todo dia. E nos assegura que Ele fará justiça. O que fazer diante disso, irmãos? O Evangelho é bênção, porque Evangelho literalmente significa boa notícia. São as boas novas. Estamos alienados de Deus, agora podemos nos aproximar, é boa notícia. Cristo construiu a ponte para nós, venham. Santa convocação, venham reunir-se com o seu Deus, com o teu Deus. Tenham coragem, Cristo conquistou isso para todo aquele que nele crê. Colham os benefícios do novo caminho e viva o caminho que Cristo estabeleceu. Venham. E alguém desprezar isso, o que fazer? O que fazer diante desta advertência? Quando, quem sabe, paire aí na nossa mente, no nosso coração, quer seja nós que aqui estamos, quer seja outras pessoas que venham nos ouvir. Quando aqueles momentos que nós somos tentados a abandonar a Cristo e o seu povo, como tem acontecido na nossa geração, o que fazer? Então, gostaria de concluir dizendo algumas coisas práticas para a nossa vida. Primeira coisa, examine o teu próprio coração. Examine a ti mesmo, verifique se realmente tens fé firme no Senhor. Examine, certifique-se de que a tua vida reflete um coração sincero. Se és uma pessoa que verdadeiramente reconciliou-se com Cristo e, consequentemente, com a igreja, com o povo dele. Porque não estão dissociadas essas coisas. Quem está em Cristo está no seu corpo, necessariamente. Então verifique isso. Sonde o teu próprio coração. Reserve tempo para fazer isso. Não só agora. Mas pare para meditar. Eu estou firme no Senhor, minha fé é verdadeira. Posso dizer, eu sei em quem tenho crido,
Estou bem certo? Certifique-se disso. Se sentes fraqueza, se sentes alguma inclinação de abandono, peça a Deus perdão. É um segundo aspecto prático. Peça a Deus perdão, reconheça as tuas fraquezas. Peça a Deus, Senhor, ajuda-me nas minhas fraquezas. Aí eu lembro do Salmo 73, quando Asaf, lembra? Ele diz, quanto a mim, quase me resvalaram os pés. Quase que eu me apartei de ti, da tua igreja, do teu povo. Até que eu entrei no santuário e atinei com o fim dos ímpios. Lembra? Considere isso. Peça perdão, Senhor. Outra coisa importante, aprenda a palavra. Leia a Escritura. Ouça a pregação da palavra. Porque a Escritura nos assegura que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Ele é pão. Quer ficar forte? Coma bem. Coma bem. Absorva nutrientes. Quando o crente é novo, Paulo, vou usar a figura de linguagem de Paulo. Paulo dava para eles leite. Os que eram novos na fé. É leite para criança, né? Quando é maduro, agora já não é mais leite. É comida mais sólida. Tem que fazer exercício para perceber a verdade. Tem que pensar, tem que ouvir, comparar coisa com coisa. Estude mais a Escritura. A palavra nos assegura que o povo que conhece o seu Deus se torna forte. E ele vai mais além, diz que fará proezas. Conheça mais a Cristo. Quando conheceres mais o que Cristo fez pela tua vida, aí sim você e eu e cada um de nós vamos ter por ele mais reverência, mais amor. A ideia de abandoná-lo é impensável. Tal o amor com que ele amou a mim e a cada um de nós. E eu percebo isso ao conhecê-lo. Porque vida eterna, diz ele lá em João 17, vida eterna é essa. É conhecer-te, ó Deus Pai. E é Jesus Cristo a quem tu enviaste. Conhecê-lo. Conhecer e andar. É conhecer quem ele é e andar com ele. É o judeu pensando. É viver com ele, é obedecê-lo. Aprenda a cada dia mais. E valorize o que aprendes. Não adianta eu comprar uma coisa bonita e não valorizar o que eu tenho. Não é isso? Eu preciso valorizar. Que insano é um filho que não ama o seu pai. Que desprezo ele faz, desprezar os pais, o pai e a mãe. Ou vice-versa. Como não valorizar o que Cristo fez por ti, por nós? Valorize isso. Tenha Cristo na mais alta consideração, tal foi o preço que ele pagou para reconciliar-te. Um quinto e depois uma última aplicação. Participe ativamente da vida do corpo de Cristo. Participe do corpo de Cristo. Veio a fé, procure orientação e seja batizado. Participe da ceia, com sinceridade de coração, não é? Sempre, sempre, sempre. Participe da vida da igreja, porque o Senhor Deus, Ele estabeleceu a sua igreja, o corpo de Cristo, e colocou nele membros diferentes. Todos nós somos membros. Mas para o bem dessa igreja, que é o corpo do nosso Redentor, Ele articulou membros, Ele colocou cada um com um dom diferente. Então, nós não somos sozinhos. Eu não sou corpo sozinho, sem esta crente, sem aquela crente, sem aquela crente. Você percebe? Porque cada um de nós somos uma peça importante desse corpo. As juntas e medulas, e cada articulação trabalha para o bem do corpo. Quem fala isso? Paulo aos Efésios, capítulo 4. Leia, capítulo 4. Especialmente a partir do verso 11. Quando cada junta participa, cada parte participa, nós promovemos o nosso próprio crescimento, pelo vínculo do amor.
Participe. Ah, mas a igreja tem problema. Tem aqui em todo lugar da face da terra. Sabe quando ela não vai ter? Quando ela subir para o segundo andar. Né? Nós estamos no subsolo. Estamos na terra. Lugar de gente pecadora. Né? Quando nós subirmos, aí a igreja, que é gloriosa, porém imperfeita, será completamente perfeita. Aí sim. Aí você não tem mais dizer, ah, mas o irmão lá não faz isso, o outro não faz aquilo. Percebe? Tudo estará superado. Lá não tem lágrima, não tem choro, não tem dor. Então até aqui nós temos que ser crentes que crescem, que amadurecem. São maduros. Não podemos ser crianças até o fim da nossa vida. Quando adentramos a fé, nós começamos a caminhada, a jornada cristã. Tomando leite, ou seja, aprendendo as coisas mais básicas, e daí vamos comendo melhor, não é? Mudamos o restaurante. Olha lá, já estamos pensando no almoço, não é? Mudamos o restaurante, queremos comer, olha, agora eu quero uma comida cheia de proteína. Quero conhecer as doutrinas. Só para teoria? Não. Para viver, para saber como viver. Como influenciar este mundo, já que o Senhor fala que eu sou luz e sal dessa terra. Como educar melhor os meus filhos? Como influenciar melhor essa sociedade degradada? Qual é o meu papel neste mundo? Preciso de boa orientação, não é isso? Preciso de boa orientação. Então a igreja é que lhe dá isso. Isso que ocorre uma vez por semana, esse santo ajuntamento, essa santa convocação, Deus se agradou de sustentar-te de uma forma especial nesse dia. Não é? Lá no Brasil, eu vou errar, o Marco depois vai me corrigir. Tem o dia da feijoada. Acho que é sábado. Também era sexta ou sábado? Sexta. Eu ia falar que era quarta e sábado. Quarta e sábado em São Paulo. Aí tá, ele é carioca. É por isso. Eu ia falar do carioca, quem nasce no Rio de Janeiro. Né? Não dá para comer feijoada todo dia, não é? Mas tem um dia especial que você come aquela comida cheia de substância. Deus separou um dia, quando Ele chama o seu povo, santa convocação, para essa situação, para esse convívio, para alimentar-se, para estar numa escola dominical como tivemos hoje aqui, aprender coisas tão ricas, não é? E enriquecer-se, deleitar-se no Senhor, e ouvir a palavra do Senhor, e aprender do Senhor, e ser corrigido, que a palavra de Deus é como uma lâmina, ela vai lá onde a gente pensa que ela não alcança, ela alcança. Então participe da igreja, e por fim, volte para o Senhor. Volte para o Senhor. Eu admiro-me que a gente pode estar na igreja e estar longe do Senhor. Percebe? É sinal ruim a pessoa afastar-se da igreja. Mas estar na igreja não diz tudo. Não diz tudo. Nós podemos estar sentados dia após dia, semana após semana, e o nosso coração não está apegado ao Senhor. Nós estamos a participar de um clube, de uma sociedade que me agrada estar, que nos agrada estar. A igreja é muito, mas muito, muito mais do que isso. É a família do amado Deus. É um privilégio estar com a igreja. Devemos nos encorajar mutuamente. Volte para a igreja. Volte para o Senhor. E aquelas pessoas que estão fora da igreja, literalmente, que têm abandonado o Senhor nesses tempos ruins que o mundo vive, põe atenção no que diz o texto sagrado, a palavra do Espírito Santo de Deus aqui em Hebreus, o perigo da rejeição, e volte para o Senhor. A graça sempre no Senhor. Todo aquele que busca vai achá-lo. E mesmo que tenhas se afastado um tempo dele, mas se voltares, vai encontrar graça. Vai encontrar o mesmo Deus, porque Deus não é homem para mudar como nós mudamos. Então volte para o Senhor.
Isso vai significar que voltarás para o corpo, voltarás para a igreja. E relembro a tônica do texto de Hebreus, e eu vou terminar com essa tônica e nós vamos orar. Abra lá Hebreus 3, 7 e 8. Hebreus 3, 7 e 8. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, está a dizer para essas pessoas que estavam tentadas a afastar-se: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Volte para o Senhor. Ame. Em nome de Jesus. Vamos colocar-nos de pé, meus irmãos. Vamos orar. Ore pela tua própria vida. Vamos orar silenciosamente durante alguns instantes. Ore pela tua própria vida. Mesmo que estejas na igreja, estás aqui presente. Mas a questão é: estás com o Senhor? Está apegado, reconciliado com o Senhor? Ore a favor de ti mesmo. Senhor, me ajude, me perdoe. Ajuda-me a ter o meu coração sincero, apegado a Ti, com toda a força da minha alma, do meu coração. Que eu jamais me aparte da Tua graça, Senhor. Que eu saiba valorizar estas coisas que Cristo, Teu Filho, fez por mim. E depois de orares com estas ideias, lembre das pessoas que estão afastadas fisicamente também. Irmãos nossos, pessoas conhecidas Teus e meus. Ore por eles, por familiares, interceda por eles. Saia daqui também encorajado a falar-lhes sobre a palavra, a ler esse texto com eles, e com amor, mas a verdade, não é? A verdade. Oremos a Deus, meus irmãos. Ó Deus bendito, nós adoramos ao Senhor. Nós confiamos na Tua presença em nosso meio, porque Cristo assim nos prometeu. E a Tua palavra de hoje foi uma palavra de advertência para homens, mulheres, jovens, crianças, gente de toda raça, tribo e nação que um dia conheceu o Senhor Jesus, o Teu Filho, que agregou-se à igreja do Senhor, mas que por alguma razão, ó Deus, interna ou externa, ou talvez as duas, Senhor, essas pessoas, algumas delas têm sido tentadas a afastar-se do Senhor, a rejeitar Cristo e todo o novo e vivo caminho que Ele abriu para elas. Nós pedimos a Tua misericórdia sobre essas vidas, Senhor. Pedimos ao Senhor que desperte a atenção delas, que as ameace, ó Deus, como fizeste aqui com os hebreus, para que eles atinassem acerca da gravidade que era o passo que eles estavam para dar. E aqueles que na presente época, ó Deus, têm literalmente apartado-se do Senhor, têm se afastado do Senhor, ó Deus, tem misericórdia. O nosso desejo é que isso não seja permanente, ó Deus. Nosso desejo é que isso seja apenas um delírio temporário da vida de pessoas que nós amamos e tanto queremos bem, Senhor. E que eles despertem então desse delírio, desse sonho, e percebam que isso era um pesadelo, ó Deus. E volte-se para Ti, que sejam reconciliados com o Senhor, que voltem para o seio da igreja do Senhor, onde quer que eles estejam, aqui em Portugal, nessa cidade,
no Brasil, onde for, ó Deus, tem misericórdia da tua igreja na presente era. Nós agradecemos ao Senhor pelas tuas palavras de advertência, no nome do nosso Redentor Jesus. Amém. Cantemos, meus irmãos, o último hino e depois nós seremos despedidos. Qual que é o hino, meus irmãos?